Muito bem. Agora sim parece que estamos em condições de começar. Lamento mais uma vez este atraso, mas realmente tínhamos que garantir que a sessão era gravada para os vossos colegas do pós-laboral poderem também assistir em condições de igualdade. Ahm, Portanto, nós hoje nesta aula de pensamento político e social vamos introduzir uma nova, vamos chamar-lhe, escola de pensamento, tradição intelectual, enfim, podemos designá-la de vários modos. E para nos falar, enfim, nos introduzir e termos conhecimento sobre o anarquismo, é o tema que aqui nos reúne hoje, convidámos, como vocês já estavam informados, duas pessoas para nos ajudarem nesta caminhada. O professor António Cândido Franco, já vos tinha falado do professor António Cândido Franco, é um professor aposentado da Universidade de Évora, tem uma vida dedicada ao ensino, é também poeta, ensaísta, escritor, crítico literário também, ou não? Crítico literário. Portanto, e além, digamos, desta sua atividade mais na área da literatura, é também o editor da revista A Ideia, que é uma revista dedicada ao pensamento anarquista, uma revista portuguesa, que festeja este ano os seus 50 anos. E que teve recentemente na Biblioteca Nacional uma exposição, um filme, que é o filme que nós hoje vamos ver, teve a exibição na Biblioteca Nacional este ano, justamente no âmbito da comemoração dos 50 anos da ideia. E, portanto, vamos aproveitar o contributo que o professor António Cândido Franco aqui nos vai dar, que é com muito gosto que o recebemos. E vamos ter também, temos o gosto de ter também connosco a pessoa que foi a realizadora do filme, Mara Rosa. O filme chama-se Luz Negra. É um filme que vocês vão ver, está muito longe dos filmes a que vocês estarão, porventura, habituados, nas salas de cinema, nas televisões, que tem uma estética, vamos dizer assim, menos mainstream. E, portanto, mas eu acho que é também dever da universidade colocar-vos perante desafios também eles cinematográficos. Portanto, muito obrigada a ambos por terem vindo, é um gosto receber-vos na Universidade Autónoma. E eu passava então a palavra ao professor António Cândido Franco. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à professora Luísa Godinho, que fez este convite para estarmos hoje aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui também nesta sessão. Eu não quero tomar muito tempo, sei que o tempo é pouco para vermos o filme, e, portanto, a minha intervenção vai ser o mais breve possível. De qualquer maneira, gostava de vos dar uma ideia, ainda assim concreta, do que queremos dizer quando falamos de anarquismo, que é seguramente uma palavra que vocês ouviram muitas vezes já referida e sabem seguramente que se trata de uma escola ou de uma teoria política que existe desde há séculos, pelo menos desde o século XIX. Vamos tentar perceber o que é que está por trás desta teoria política. E para isso vamos começar por fazer um exercício sobre a palavra. A palavra anarquismo tem na base uma outra que digamos que é matricial. É a sua mãe. É a palavra, qualquer um de vocês dirá, a palavra anarquia. Não há anarquismo sem haver anarquia. Digamos que o anarquismo é a sistematização da anarquia. Está bem? Precisamos perceber então o que é que quer dizer a palavra anarquia. Não, eu julgo que nenhum de vocês estará em condições de me dizer o que é a palavra anarquia. Uma coisa é aquilo que nós estamos habituados a que nos digam que a palavra anarquia é. Outra coisa é aquilo que, na realidade, a palavra significa. E para isso nós temos de ir ao grego e perceber que a palavra anarquia se divide, na verdade, em duas. Um prefixo, que é o prefixo a, ou an, e uma outra palavra, que é a palavra arquia. A palavra arquia está, por exemplo, em outras palavras da língua portuguesa. Monarquia. Encontram exatamente a mesma palavra, com um prefixo diferente.
A palavra hierarquia tem exatamente a mesma palavra, arquia, com um prefixo diferente. Estão a ver? Portanto, o que é em grego arquia, que deu depois na língua portuguesa e em todas as línguas europeias, quer de origem latina, quer de origem germânica ou eslava, deu a palavra anarquia. O que interessa aqui perceber é, na verdade, o que é que este prefixo quer dizer. E a palavra arquia. Arquia quer dizer princípio. Está bem? Arquia quer dizer simplesmente princípio. Princípio regulador. O arquétipo. Estão a ver a palavra arquia do grego, deu, por exemplo, em português, arquétipo, que é a origem. É a origem. O princípio pode ser também tomado no sentido daquilo que nos governa, não só daquilo que nos regula e que nos orienta, como princípio de orientação, mas também como aquilo que nos governa. Está bem? Portanto, aqui é o princípio e o governo. E, de facto, especialmente a nós aqui, interessa-nos esta ideia da arquia como governo. Está bem? A monarquia é uma forma de governo, como vocês sabem. Estão a ver? A anarquia também é uma forma de nos posicionarmos diante do governo, através do prefixo a ou an. Este prefixo existe noutras palavras da língua portuguesa. Pensem, por exemplo, na palavra analgésico. É o mesmo prefixo. Algia quer dizer dor. Analgésico quer dizer aquilo que nos tira a dor ou sem dor. Na palavra analfabeto, vocês têm também o uso do mesmo prefixo. O analfabeto é aquele que não tem alfabeto, é aquele que não foi ou não conhece o alfabeto, não foi alfabetizado. Está bem? Portanto, a palavra anarquia é simplesmente a negação do governo. É aquele que não tem governo. Certo? É um sistema político a partir do qual se pensa uma teoria do governo sem governo, ou uma teoria da sociedade sem governo. Isto é importante. Neste sentido, a palavra anarquia, para nós aqui, quer dizer acracia. Estou a usar o mesmo prefixo, o a, mas junto a uma outra palavra que vem do grego também e que quer dizer essa claramente poder ao governo, cracia, que deu, por exemplo, a democracia, que deu, por exemplo, a aristocracia. Estão a ver? Esta palavra que vem do grego deu também, na nossa língua, outras palavras. Mas podemos também usar a palavra acracia, sem governo ou sem poder. É verdade que vocês agora me dizem, mas de facto essa ideia de anarquia não é aquela que nós temos, nem é sequer aquela que está no dicionário. No dicionário, se procurarmos, vamos encontrar logo imediatamente sinónimo de anarquia, a desordem, o caos. São os sinónimos que nos dão da palavra anarquia. Atenção, na verdade temos de ser objetivos. Anarquia, como vimos, objetivamente quer dizer aquele que não tem governo. É outra coisa. Aquilo que não tem princípio. Podíamos pensar, o mistério da vida não tem princípio nem fim. É uma continuidade permanente, sem princípio e sem fim. Uma espécie de eternidade em movimento. Portanto, esta ideia de não haver princípio é uma ideia que corresponde a um princípio quase vital, digamos assim, a uma ideia vital da própria vida. Portanto, esta ideia da anarquia ser o caos ou a desordem tem muito a ver com as ideias dominantes que existem e que, evidentemente, pressupõem sempre a existência de um governo superior e de uma distinção entre governantes e governados. É claro que, se partirmos destas ideias,
sejam elas as da democracia representativa, sejam elas as da aristocracia, as da monarquia, é evidente que a palavra anarquia aí não pode significar senão desordem ou caos. Mas, na verdade, nós sabemos que objetivamente a palavra quer dizer outra coisa e que deu origem a uma corrente política que se apropriou da palavra e que criou uma espécie de sistematização, de sistema, a que se veio a chamar o anarquismo, dando à palavra, portanto, anarquia, um sentido positivo, que não existe no dicionário que nós consultamos, porque esse dicionário é feito numa sociedade em que a distinção entre governantes e governados é básica e essencial, seja em que teoria política for. Mesmo na democracia, que seria aquela que poderia estar mais próxima disto, a democracia representativa implica, de facto, um sistema em que os governantes estão subordinados, eh, em que os governados estão subordinados aos governantes. Está bem? Há um princípio de subordinação, um superior e um inferior. Portanto, naturalmente, para pessoas com estes princípios, a anarquia, o sem governo, é algo que se identifica ao caos e à desordem. Vocês percebem que tudo isto está numa discussão muito mais complexa, e que tem a ver com um conjunto de tradições culturais que não temos de maneira nenhuma oportunidade aqui para discutir. E que, portanto, eu deixo apenas aqui sobre a mesa estas ideias, dizendo a primeira pessoa que se apropriou da palavra anarquia, a primeira pessoa que se apropriou da palavra anarquia num sentido positivo e que pretendeu fundar sobre ela uma teoria política foi um senhor francês do século XIX chamado Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon é um homem que teve um impacto importante na cultura portuguesa no século XIX. Autores como Essa de Queiroz, o Antero de Quental, o Oliveira Martins, todos eles tiveram uma dívida grande para com este pensador. Foi o primeiro em que viu na anarquia, na palavra anarquia, nesta ideia do sem governo, algo de muito promissor e de muito prometedor em termos políticos. Segundo, ele encontrou nesta ideia a possibilidade de fundar uma teoria política. Não me vou alongar sobre ele e direi apenas entre os que lhe deram continuidade, eu selecionaria um russo chamado Kropotkin. O Proudhon é um contemporâneo do Karl Marx, com quem teve várias polémicas. Karl Marx é seguramente um autor que, em teoria política, vocês já conhecem e que não é um desconhecido. Proudhon é um dos contemporâneos de Karl Marx com quem existiram confrontos polémicos. Este discípulo, chamado Kropotkin, um príncipe russo que se exilou na Europa Ocidental, em França e na Suíça e na Inglaterra, é um contemporâneo da Revolução Russa de 1917. E é um homem que desenvolveu as teorias da anarquia que vinham de Proudhon. Eu vou-vos ler a definição que ele deu de anarquismo na Enciclopédia Britânica em 1910. É um cientista, o Kropotkin, é um geógrafo e um biólogo importante, e era um homem muito conceituado em termos, muito prestigiado em termos académicos no seu tempo. E a Enciclopédia Britânica pediu-lhe uma definição de anarquismo, em 1910. É uma definição que passou a ser clássica, digamos assim, até aos dias de hoje. Eu vou resumi-la e vou-vos ler o essencial desta definição, a partir da qual podemos fazer um brevíssimo comentário, afinal, então, o que é o anarquismo. Diz o Kropotkin: o anarquismo é uma teoria de vida e de comportamento, pela qual a sociedade é concebida sem governo. Estão a ver?
É uma ideia que já não é desconhecida para vocês. Uma sociedade pela qual a sociedade é concebida sem governo, resultando a sua harmonia não da submissão à lei ou à obediência, ou da obediência a uma qualquer autoridade, mas de acordos livres entre grupos, numa base territorial e profissional. Eu vou tentar traduzir isto. É uma sociedade sem governo. É uma sociedade sem submissão à autoridade e à lei. Sem obediência. Sem autoridade. Portanto, estão a ver? É uma sociedade concebida sem estas obrigações de governo, de obediência, de autoridade e de submissão. Mas atenção, mas é uma sociedade com harmonia também. Se pressupusermos que a submissão, a autoridade, a obediência e o governo levam também a alguma harmonia entre as pessoas. O Kropotkin não recusa que a anarquia ou o anarquismo criem uma sociedade sem harmonia. É importante a harmonia. Só que é que essa harmonia resulta do quê? Não da coação, não da obediência, mas de acordos livres entre grupos e pessoas. Acordos entre grupos e pessoas. Estão a ver? Certo? Há uma coisa importante que daqui resulta, né? e, que, e que é importante concluir, quase para concluir esta intervenção. Anarquismo não é de maneira nenhuma a recusa de contratos e de regras, e até de leis. Está bem? Se entendermos regras como lei. O Kropotkin, nesta definição, diz é importante que a sociedade tenha harmonia entre si. Não queremos uma sociedade sem harmonia. Mas essa harmonia não pode resultar, porque exatamente isso já é um elemento, muitas vezes, de ruptura, da coação, da submissão e da obrigação. Tem de resultar do acordo entre todos. Permanente, constante. Esse acordo é um contrato. Chamamos-lhe quase um princípio constitucional da sociedade. Com a única diferença é que as constituições que temos hoje são prévias à nossa própria existência. A Constituição que o Kropotkin aqui pretende avançar é uma Constituição que está permanentemente a ser feita por toda a sociedade. Mas o contrato tem de existir. A regra tem de existir. E a vinculação a essa regra também tem de existir. Estão a ver? Portanto, anarquismo não é sinónimo daquilo que poderíamos chamar de anomia, ou seja, sem leis. Numa sociedade anarquista, há regras a cumprir. Há contratos a que estamos vinculados. Percebem? Isto é importantíssimo para vocês compreenderem o que é o anarquismo. Porque senão vão ter tendência a associar o anarquismo àquilo que encontram no dicionário: desordem e caos. A única coisa que é capaz de regular a desordem e o caos é o Estado e o aparelho repressivo do Estado. Polícia, polícia e o exército. São os únicos instrumentos, então, que são capazes de trazer harmonia à sociedade. Os anarquistas dizem não. Pelo contrário, a polícia e os exércitos trazem problemas à sociedade. A sociedade, é impossível criar uma sociedade em que a harmonia resulte não da coação e da repressão, mas do entendimento e do contrato livre entre todos. Muito bem. Da minha parte é tudo. Sim. Autonomia. Ausência de leis, não é? Normas. Vão ver? A norma. Mais uma palavra que tem um prefixo A, que é a negação. Sem normas. Uma sociedade sem normas. Não. O anarquismo tem normas.
Muito bem, nós vamos ver um filme realizado pela Mara Rosa, que é um filme dedicado a uma revista, que a professora Luísa já vos referiu, e que é um filme que vos pode dar ideia do que é um grupo anarquista em movimento e em trabalho. Está bem? Obrigada. Eu não sei, chegados aqui, se vocês têm alguma questão que gostassem de colocar antes de entrarmos propriamente no filme. Manuel, Sim, é uma pergunta interessantíssima esta. Eu não tive a oportunidade de abordar esta questão, mas o que eu vos queria dizer é que, de facto, o anarquismo não é uma utopia. O anarquismo é algo que está presente nas nossas vidas. Nós, dentro da nossa casa, não temos um exército, nem temos propriamente uma, uma polícia para impor decisões dentro de casa. Vivemos dentro da nossa casa numa sociedade que já é por si própria anarquista. Hã? Ou na maioria das nossas casas, onde há entendimento entre as pessoas que vivem dentro de uma casa. Toda a gente se coordena entre si. Ninguém pensa, vou chamar a polícia para tu fazeres isto. Vou ter de ter um exército para teres de fazer qualquer coisa. Não, as pessoas entendem-se e têm regras entre si. Agora ocupas tu a casa de banho, pois mais tarde ocupo eu. Isto é o entendimento de uma sociedade anarquista. Portanto, o anarquismo é uma espécie de semente debaixo da neve. Só está à espera de florescer. Compreendem o que eu quero dizer? A semente está na nossa vida, todas as nossas sociedades têm formas anarquistas de se entender e de viver. É preciso dar cada vez mais espaço a essas formas. Está bem? Portanto, em resposta ao que eu digo, é que todos nós praticamos muito destas normas na nossa vida cotidiana, com aqueles com quem nos entendemos. Respondi? Sim. eu por acaso, Mas sim, Luísa, peço desculpa, mas claro, as sociedades que nós chamamos primitivas, as sociedades mais arcaicas, hum, as sociedades que não tinham inventado ainda o Estado é uma invenção recente, como sabemos, na história política da humanidade. Ah, essas sociedades que viverem sem Estado foram sociedades que durante provavelmente milhões de anos puseram em prática estes entendimentos. Está bem? Pedro, Por favor, a anarquia é uma teoria que traz uma sociedade sem governo e sem a submissão a uma lei, uma estrutura governamental. E, ao mesmo tempo, só falou que existe uma harmonia, se é dos tratados entre pessoas. Isso não seria, de certa forma, mais fácil de criar, então, uma falsa harmonia, e as pessoas seriam capazes de aplicar essa harmonia, esse tratado, de forma, através da atuação, por exemplo, persuasão. Os mais fortes têm uma prevalência na sociedade, porque não há uma estrutura governamental que não nos regule. Como é que se chama? Desculpe. Pedro? Pedro coloca o problema aqui da força, não é? Os mais fortes têm tendência a impor-se aos mais fracos. Eu creio que tocamos aí exatamente no problema da formação do Estado, não é? O Estado é a apropriação o Estado é o poder, é a autoridade, é aquilo que permite impor aos outros normas e leis, nas quais eles não se reconhecem muitas vezes. E que, portanto, será a força que faz, a força, e neste caso, por exemplo, nas democracias, será o voto, que também é uma expressão da força, no fundo, de uma maioria. É uma maneira de regularmos as questões em sociedade. Talvez não seja a melhor. Portanto, acabamos por chegar a becos importantes, acabamos por chegar a impasses enormes na vida social, desde o século XX ao século XXI. Estamos diante de problemas ingovernáveis neste momento, provavelmente devido a isso mesmo. Eu creio que o Pedro percebeu que todos nós, embora sejamos muito fortes, eu tento ao máximo na minha casa não impor a minha força. Embora possa ser o mais forte dentro de casa.
E lembro-me, quando era também o mais fraco, que também não me impunha o mais forte, não me impunha forçosamente a sua força dentro de casa. Procurava falar comigo e chegar a um entendimento sobre aquilo que eu devia fazer. Isto é o acordo livre. Acho que todos nós, em relação à nossa experiência pessoal, estaremos de acordo com isto. Não é por eu ser mais forte que vou chegar a casa, bater o pé e dizer que toda a gente me obedece naquela casa. Hum? Eu vou tentar ao máximo, mesmo sendo mais forte, chegar a acordo com os mais fracos. E é um contrato em que possa servir, que me possa servir tanto a mim como o outro. É esta a forma de regulação que é normal, digamos assim. Diga, Pedro. Nesse caso, já se conhece família. Eu já não respeito. Isso é uma sociedade Antônio. sem uma regra, por exemplo, é que nem a lei da selva. O mais forte sobrevive. Não havendo outras pessoas que sejam fortes, mais ou menos como você é superiores, automaticamente, sem alguém para regular, vão querer, de certa forma, querer se impor. Vão gerar conflitos. Nessa sociedade que estamos nós, seria mais ou menos uma contradição. Pedro, eu penso que aquilo que falamos, o grupo que é aquilo que o Pedro chama a família, é no fundo um grupo social. É? A sociedade pode ser encarada como um grupo social também, e com as mesmas regras. Não é forçoso, Pedro, não é forçoso em que o entendimento num grupo social tenha de passar pela força. Sabemos que há seres mais fortes e mais fracos. Também temos muitos exemplos. Pedro falou na lei da selva, como se a natureza nos desse um exemplo em que o mais forte ataca sempre o mais fraco. Mas também temos uma sociedade, não é a natureza, é uma sociedade humana. Depende da nossa vontade, depende do nosso entendimento, da nossa racionalidade, daquilo que queremos pôr em prática. Mas mesmo olhando a natureza, nós temos exemplos que contrariam aquilo que o Pedro chama a lei da selva. Temos um entendimento, muitas vezes, entre as espécies e um apoio, uma solidariedade entre elas, em que os mais fortes apoiam os mais fracos. Portanto, uma coisa são as ideias feitas que nos dão. É a lei da selva. É o mais forte contra o mais fraco. É a necessidade de haver um corpo repressivo em que imponha determinadas leis. É verdade que isso, sim, mas temos de procurar objetivamente também aquilo que é contraditório com tudo isso. A semente debaixo da neve são sementes que ainda não encontraram todo o contexto necessário ao seu florescimento. Mas elas existem e são postas em prática por todos nós no dia a dia. E digo mais, sem elas nós nem sequer vivíamos. Se fôssemos apenas polícia, exércitos e Estado, provavelmente nós já não existíamos. Tínhamos dado cabo de tudo. São instituições que, ao mesmo tempo, são extremamente violentas. É a nossa natureza no dia a dia, aquilo que há de pacífico em nós e de capaz de entendimento com os outros, que tem feito a humanidade sobreviver até aos dias de hoje. São os exemplos mais libertários e anarquistas no nosso comportamento, em primeiro lugar dentro da nossa casa, mas depois também nas ruas, nas lojas, nas bichas. É o nosso comportamento de entendimento que faz com que a sociedade consiga sobreviver até hoje. Só um segundo, já agora peço desculpa, Sim. António. Não, ainda aqui, ainda a propósito do que o Pedro aqui questionava, e que provavelmente é uma questão que se levanta a todos, não é? Eles são alunos de relações internacionais e, portanto, estão muito habituados a pensar em termos do funcionamento dos Estados, nomeadamente no plano internacional. E nós já há pouco, penso que até foi na aula anterior, mas até noutras aulas já temos falado, que um dos exemplos de uma sociedade, de um Estado, que não é um Estado que se possa designar por anarquista, mas que introduz princípios do anarquismo, que estão muito relacionados com a democracia direta, da qual ainda na aula anterior falámos, é justamente a Suíça. Não sendo um Estado organizado por democracia direta, mas digamos que nós encontramos um Estado com formas mistas, plurais de democracia. E a introdução junto da democracia representativa, que é, digamos, o sistema, podemos dizer, não sei se ele é o estrutural, mas é um dos sistemas que existem na Suíça, ela convive lado a lado com, podemos dizer, uma orientação anarquista, a introdução de princípios da democracia direta, que são extremamente importantes. E se nós olharmos para o que é o desempenho da Suíça, do ponto de vista democrático, é uma das pouquíssimas democracias, digamos, tidas como democracias perfeitas no mundo.
a qualidade da democracia, não só na Suíça, como em alguns dos países do norte da Europa, advém justamente pela introdução de uma orientação, que podemos dizer anarquista, ou pelo menos uma orientação que vai neste sentido, de salvaguardar, de reforçar dimensões da democracia direta. Portanto, talvez pensando um pouco no modo como os alunos de Relações Internacionais estão um pouco habituados a refletir, não é? Em termos de funcionamento do Estado, nós temos exemplos, a Suíça é um deles, não haverá muitos, é verdade, que isto depois tem que ver também com a cultura dominante em cada tempo, mas aí temos um exemplo. Permitam-me apenas uma pequena adenda, que refere um bocadinho ao modelo reduzido de sociedade. Recordemos que, por exemplo, na Amazónia brasileira, mas em outros lugares do mundo, existem modelos sociais reduzidos em relação a este modelo ocidental, no entanto que, digamos, têm uma estratigrafia horizontal ao nível hierárquico, por assim dizer. E são modelos que funcionam muito bem em harmonia, não só com a selva, com a natureza, mas também em harmonia de interação social. Conseguem se manter nivelados em vários sentidos. Isto não quer dizer que não haja pessoas dentro de um sistema social, no caso, essas comunidades indígenas a que me refiro, que não tenham um papel simbólico representativo importante. Existe o chefe da aldeia, existe a figura do xamã, existe um papel, em geral, designado para a atuação feminina, outro para a atuação masculina. Isto vai variando de tribos para tribos e por aí em diante. No entanto, há um consenso e há uma harmonia e há uma coesão importantíssima para que a sociedade, no fundo, funcione não só na particularidade dos indivíduos, mas também como um todo. Não é? E isso cria uma força também que permite que muitas comunidades indígenas consigam existir ainda hoje sem serem engolidas pelo Estado brasileiro, no caso, e mantenham alguma a sua atuação, na sua forma de viver, e mesmo ao nível da sua própria economia em que vivem em comunidade, são muito autónomas, conseguem ser, e isso deve-se à coesão que conseguem obter socialmente, sem o recurso à violência. E havia mais alguém que queria colocar alguma. Kropotkin deu na Enciclopédia Britânica de Anarquismo, vocês perceberam, é necessário contratos. O conflito existe permanentemente. O anarquismo não parte da ideia de que o homem é bom, de que o ser humano é bom. Não. Eu disse-vos, não é utopia. Estamos a tentar resolver problemas muito concretos e muito reais, através de uma questão de via alternativa, é tudo. Não com exércitos, não com Estados, não com polícia. Mas os problemas existem. É uma via alternativa. O conflito, nenhum anarquista negará que o conflito entre o ser humano é algo de quase de basilar. Está bem? Portanto, atenção. O que é importante é resolver, através do contrato e do diálogo, esses conflitos. Certo? Isto dá resposta à sua questão? Não há aqui nenhuma idealização do ser humano. Há uma tentativa de resolver os problemas humanos de uma forma que não os agravem. Nós vimos, por exemplo, com a bomba atómica, é que se calhar, em vez de resolvermos problemas humanos, agravamos imenso os problemas humanos que temos. Estão a ver o que eu quero dizer? Muito bem. João,
Eu acho que há bocadinho, quando falei com o Pedro, no fundo toquei essa questão, não é? Sim, senhora, isso é uma componente humana, não se nega de maneira nenhuma. Quem tem mais poder ainda quer mais poder. Quem tem força usa a sua força a seu favor. Mas depois temos de pensar também nos exemplos contrários. Não é? E temos de pensar que se a humanidade fosse apenas isto e a sociedade fosse apenas construída por isso, provavelmente já não estávamos cá. Hum? É exatamente nos interstícios dessa teorização que a humanidade tem sobrevivido, com exemplos um bocadinho diferentes. Pergunto, por que é que nós damos um valor tão grande a uma vida como Francisco de Assis, e que ainda hoje, tantos séculos depois, representa para nós, no nosso imaginário ocidental, do mundo ocidental, um exemplo, um modelo tão importante? Exatamente porque ele contrariou essa ideia. Hein? E o que ele faz é o contrário disso. Hein? Ele despe-se na praça pública para dar a camisa que tem àquele que precisava dela. Está a ver? Estes exemplos que o ser humano também é capaz de dar e que contrariam essa ideia de um egoísmo brutal, violento ao máximo, sempre a seu favor e nunca do outro, esses exemplos nós precisamos de os ativar e de os animar e de lhes dar vida. Contagiarmos também aqueles que estão à nossa volta com esses exemplos. Disse-me que se chamava João. Ó João, a norma, certo, não se esqueça de uma coisa, eu disse há pouco que a norma em que vivemos hoje é uma norma que tem o quê? 5.000 anos? 7.000? Eu diria 8.000. Hein? Se formos às primeiras civilizações históricas que aparecem na Mesopotâmia, à volta dos grandes rios, a economia dos cereais, o aparecimento, portanto, de governos, contabilidade, mercadoria, nós estamos a falar, de facto, de uma norma que tem 8.000 anos. A humanidade tem o quê? 1 milhão de anos? 2, 3 milhões de anos? O que é que vamos fazer a essa experiência toda que está antes disso? Dessa ideia de um egoísmo brutal? Não é? O que é que vamos perder todo esse património anterior? Ou vamos tentar exatamente reanimá-lo e ter uma ideia concreta do que existiu e do que é possível vir a existir no futuro, que não seja esta norma brutal do egoísmo? João, duas relações. Essa questão eu estava a achar muito interessante o modo como vocês estavam a colocar a questão como uma norma. O egoísmo como norma. Esta ideia do egoísmo ser a norma e de uma norma humana, no fundo é isto, tanto que a questão foi remetida para a natureza humana, isso é uma construção humana. Você estar a atribuir uma norma, achar que a natureza humana ela é naturalmente egoísta, é uma construção. E se nós, por acaso, em sociocultura, nós ainda não passámos pela análise das primeiras comunidades humanas, vamos fazer isso um pouco mais à frente. Porque é verdade, o professor António estava a dizer, e de facto, se nós olharmos para o que foi a história da humanidade, você não sei se a prevalência será a do egoísmo ou a da cooperação e do altruísmo. Eu penso que vamos ter as duas, vai ter os dois comportamentos, vai encontrar os dois. Qual deles é a norma? Eu não sei se há uma norma. A questão é esta. Podemos dizer que na sociedade, ou na sociedade tipo ocidental em que nós vivemos neste momento, o João porventura identifica isso à sua volta como sendo o comportamento dominante. Mas esta também, isso carecia também de ser investigado e de ser, porque uma coisa é a percepção que nós temos, não é? Nós também vamos encontrar na nossa sociedade múltiplas formas de cooperação, entreajuda, etc, não é? Claro, voluntariado, e você vai ter, não é? Penso que esta questão entre o egoísmo e o altruísmo, porventura, eles coexistem dentro de nós, não é? Quer dizer, o bem e o mal coexistem, se é que podemos colocar a questão assim, dentro do ser humano. Eu tenho dificuldade em ver a questão do ponto de vista de uma norma, essa vossa associação, mas pronto, obrigada por terem dito, porque tudo isto nos ajuda a pensar, não é?
No fundo é isto. Acho que havia mais, alguém a pedir sim. Não, mas olha que se começar a ver, a olhar agora que tem pelo menos a lente do que é o anarquismo, o objetivo desta sessão é esta, não é construir anarquistas, mas é pelo menos dar-vos uma lente nova, através da qual vocês possam olhar a realidade. Porque vocês vão encontrar múltiplas formas de comportamentos com este tipo de características que o professor António Cândido aqui nos relatou, vocês também vão encontrar muito disto. O exemplo da família é cabal, não é? Mas se vocês pensarem dentro da vossa turma, vocês porventura também vão ter exemplos de cooperação entre alunos, entre professores e alunos, certo? Entre professores e a estrutura da universidade. Sem esta dimensão cooperativa, as sociedades de facto, ou seja, sem uma influência, podemos dizer, não é? Que nos remete para os princípios do anarquismo, o funcionamento das sociedades não seria possível, porque é impossível conceber uma sociedade apenas organizada e construída na base da força e da violência. Não é? Esses têm que ser recursos últimos, se é que eles sequer têm que existir. Porque também é outra questão importante, é que quando nós falamos aqui de anarquismo, nós estamos a falar, digamos, a partir do momento em que se consegue construir uma cultura com base em princípios muito diferentes da cultura dominante em que nós vivemos, a própria violência torna-se cada vez menos recorrente. Se você for olhar para uma sociedade como a Suíça, os índices de violência na Suíça são baixíssimos. E porquê? Porque a tradição, o próprio nascimento daquele tipo de Estado, que é uma confederação, nasce justamente da ideia de cooperação. Portanto, é um Estado que nasce de baixo para cima, dá um top, e não de cima para baixo, como nasceu, por exemplo, o Estado português, Espanha, enfim, boa parte dos Estados europeus. Portanto, há aqui dinâmicas culturais, a questão da cultura política, que nós vamos ter também uma aula aberta sobre a cultura política, que são absolutamente determinantes. Portanto, quando vocês olham para estes ideários e consideram isto coisas, como vocês dizem, utópicas, não é? É porque de facto há um modelo que vos é apresentado e que vocês tomam como intransponível, porque é o modelo dominante, não é? A verdade é que a sociedade não foi sempre com este modelo. Tivemos já múltiplas formas de sociedade, não é? Mais alguma questão, comentário? Pedro? Mas, Garantir que outra pessoa não vá prejudicar. mas eu penso que o Pedro registou o que o professor António Cândido aqui disse há pouco. A ideia, na perspectiva do anarquismo, não é em negar os problemas, negar as formas de conflito na sociedade, negar o interesse, de todo. A questão é como é que nós vamos, justamente havendo diferentes interesses, diferentes perspectivas sobre os temas, como é que nós vamos conseguir construir uma sociedade sem o recurso à força? Esta é a questão. Não é? Como temos que encontrar formas de gestão da diferença, vamos dizer assim, ou dos antagonismos. O Pedro recorre muito à palavra interesse, não é? Eu não gosto muito, por exemplo, há pouco dizia, o interesse dos professores, que não é o mesmo. Eu não sei se tem um interesse, se quer que diga. Acho que a palavra não é essa. Por uma questão de simplificação de linguagem, pode querer recorrer a ela, mas eu acho que a palavra não é essa. Quando falamos de ensino, não gosto muito de colocar a coisa em termos de interesse. É outra coisa de outra natureza. Mas isto só para dizer, quer dizer, a ideia do anarquismo não é negar isso, não é? A questão é mais encontrar uma forma, um método. É isto, António? Estou a dizer bem? É. Um método para que se ultrapassem essas diferenças, estes de interesse, como o Pedro diz, não é? Sem o recurso à violência. Este é o grande desafio das sociedades, todas as sociedades. Só um apontamentozinho pequenino, muito rápido, em relação ao comentário do Pedro. O trabalho não pode ser só em relação ao outro, não é? O trabalho também tem de ser interior, procurarmos esse equilíbrio e essa relação não só com o outro, mas também com o outro que existe em nós, não é? Não estarmos na desconfiança, como o Pedro disse, só em relação ao outro, mas analisarmos os nossos próprios comportamentos e começarmos o trabalho individual. E aí nivelamos o outro também a partir de um outro olhar, diria. Obrigada. Ou comentários? Não? Muito bem. Então, se calhar convidava-vos a vemos então o filme
que foi realizado pela Mara Rosa, sobre esta revista que ainda hoje existe, mas também sobre o anarquismo em Portugal. No fundo, o filme mistura estas duas dimensões. Vamos então ver o filme. É à frente o coveiro, o coxo puxa a carreta. Onde ir tu e descalço, vestido de roxo vai o morto do nome falso. E atrás, saídos das tumbas e dos buracos, vão outros mortos mais vivos, com noite nos crânios e passos cativos na terra mole. São os monstros das catacumbas, diários opacos, que escavam subterrâneos, que acabam no sol. Não são assassinos, são monges sem céu. Dobraram os sinos, rangeram alçapões. Quem é que morreu? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Então vieram todos às escondidas, aos tombos, aos cachos, como morcegos saltaram os muros e agora vão no passo de cegos. Encontraram na escuridão outro sol futuro, ainda moço, as pernas feridas, talvez na grilheta que ninguém vê, atou ao pescoço uma fita preta, não sei para quê. Viveu como um bicho mordido de fome e agora, para maior realço, tô morto e sozinho vai o morto do nome falso. Lá vai na carreta do comer o coxo, a arrastar a perna, lá vai no caixão ao som da sineta.